Olá, pessoal. Um assunto recorrente da disciplina de PDS-1 é a representação de dados numéricos no computador, tá? Esse assunto é uma dúvida recorrente porque as pessoas não viram isso em disciplinas anteriores, vocês vão ver isso em disciplinas mais para frente, arquitetura, organização de computadores, sistemas digitais, circuitos digitais, mas para vocês terem uma noção e entenderem melhor como está sendo processado isso por baixo no computador, eu vou dar uma introdução para vocês dessa representação de dados. Nesse vídeo, nós vamos nos limitar apenas à representação dos dados inteiros, tá? Não dados de números reais, ou seja, de ponto flutuante, que é a representação do computador. É um pouco mais complexa essa outra, então eu não vou abordá-la. Então, ok. Na representação de inteiros em sistemas binários, não vamos pensar por enquanto em computador, mas simplesmente representar um inteiro em binário, a gente simplesmente faz a conversão direta e usa vírgulas, usa sinal negativo, assim como a gente faz com o sistema decimal. Então, por exemplo, esse número aqui, menos 13,3125, né, é um número decimal com vírgula, e aqui a gente está representando esse número em sistema binário, tá? Então, 13 a gente converteu diretamente aqui, né? Então, isso aqui é 2 elevado a 1, 2 elevado a 0, desculpe, 2 elevado a 1 está desligado, 2 elevado a 2, 2 elevado a 3. Então, é 8 mais 4, 12, mais 1, 13, tá? Então, é esse 13. Usou o sinal aqui, igual aqui, a vírgula, para representar a separação, né? E aqui é 2 elevado a menos 1, 2 elevado a menos 2, 2 elevado a menos 3, 2 elevado a menos 4. E essa soma dá o 3.125, tá? Então, esse número aqui em sistema decimal está representado em sistema binário sem nenhum problema. Entretanto, no computador, a gente não tem vírgula e não tem sinal de negativo, tem apenas zeros e uns. Então, para representar números inteiros sem sinal, não tem muita dificuldade. A gente simplesmente usa esse sistema, tá? Que a gente já conhece. Então, vamos supor aqui a representação de 8 bits do 0, uma representação de 8 bits do 1, uma representação de 8 bits do número 41, né? Então aqui a gente tem 1, 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, 2 elevado a 3, aqui tem 8, 2 elevado a 4, 32, 32 mais 9, tá? 41. O 128, tá? Que é o 2 elevado a 7, e o 255, que é o último número representado nessa representação, todos os bits ligados, ok? Para inteiros positivos sem sinal, a gente pode simplesmente representar os números dessa maneira, com essa equação daqui. Isso aqui a gente varre todos os números, o índice vai de 0 até n-1, né? Se eu tenho 8 bits, vai de 0 até 7, que são as 8 representações. 2 é a base, né? Binária, elevada a i, então de 0 até 7, no caso de 8 bits. E o AI é se ele é 1 ou 0, se ele está ligado ou desligado. Então, por exemplo, o número 19 decimal, eu coloquei aqui também em decimal, só para ver que é da mesma maneira que a gente representa decimal. Ele é o 1, que é esse dígito, vezes 10 elevado a 1, mais o 9, aqui a gente tem 10 representações decimal. No binário a gente só tem duas, 0 ou 1. Aqui a gente tem o 9 vezes 10 elevado a 0. Então, isso aqui está na posição das dezenas e esse nas unidades. Quando eu somo, isso dá o 19. Aqui a gente faz a mesma soma, tá? Só que essa soma daqui, esses valores variam só entre 0 e 1. E aqui a gente tem 0, 1, 2, 3 e 4, tá? Porque a gente está representando em 5 bits esse número 19. Então, a gente vai ter aqui 16, que é 1 vezes 2 elevado a 4, aqui dá 0, mais 2, mais 1, tá? Que dá o 19 que a gente está buscando. A representação sinal magnitude é uma alternativa para a gente ter essa representação de números negativos, tá? Então, a gente representa o bit mais significativo para denotar o sinal. A gente não usa esse bit para representar o número, tá? Ou seja, ele não entra naquele somatório. Então, o somatório vai de 0 a n-2, em vez de n-1. Porque o último bit, o bit mais significativo, a gente está desconsiderando porque ele vai ser usado só para sinal, tá? Então, a gente tem sinal magnitude. O número 18 é representado de forma muito semelhante ao número menos 18, o que muda é só o bit mais significativo. E a representação fica um pouco diferente, porque se o bit mais significativo for 0, ele é positivo, se for 1, ele é negativo. Desvantagens dessa representação.
Operações aritméticas ficam mais complexas, subtração e adição, a gente vai ver um exemplo lá no final. Exige um esforço computacional para verificar o sinal. Então, tem que saber se os sinais são iguais, se os sinais são diferentes, para poder fazer a soma ou a subtração da maneira correta. E a gente tem uma representação duplicada para o zero. Então, o alcance vai ser... Eu vou ter 0 e menos 0, né? Como eu tenho, por exemplo, em 8 bits, né? Eu vou ter 4 bits para facilitar, né? Então, 4 bits eu tenho 16 números representáveis. Eu já perco 2 com 0. Então, só vou ter agora 14. Eu tenho 7 para os positivos e 7 para os negativos. Então, o menor negativo menos 7, o maior positivo mais 7, tá? E aí eu tenho duas representações para o zero. Além de perder uma representação, que é um espaço de representação, a gente tem também, toda vez que eu quiser fazer um teste, se o número é zero, eu acabo duplicando esse teste, tá? Então, eu tenho uma sobrecarga de trabalho para testar se o número é zero, tá? E ela é desnecessária porque a gente tem representação mais eficiente. Então, a representação que veio depois da sinal magnitude, a representação mais eficiente, é a representação que a gente chama de complemento de 2, que é utilizada nos nossos computadores. Então, os números positivos são representados da mesma forma que a sinal magnitude. Então, está aqui a forma de representação, a gente já viu, né? O bit mais significativo para sinal, varia aqui de 0 até n-2, e aí faz aquela soma que a gente conhece. O zero é representado como positivo, a gente sabe que matematicamente o zero nem é positivo nem é negativo, mas aqui ele é representado como positivo, tá? Só em termos de notação aqui do complemento de 2. A faixa de representação dos positivos, ela vai de 0 até 2 elevado a n menos 1, menos 1, por causa do zero. Então, por exemplo, 4 bits, então vai até 8 menos 1, 7. Tá? Então vai de 0 a 7. Então, eu represento 8 números, só que o zero é positivo, então eu acabo tendo um alcance um pouco menor nos números positivos. Nos negativos, como eu não tenho zero, ele vai de menos 1, que é o primeiro, que é o maior negativo, né? Até o menor negativo, tá? Que é menos 2 elevado a n menos 1, tá? Então, nesse caso aqui, de 4 bits, eu iria até 8, tá? Então, vai dar de menos 8 até menos 1, tá? E a representação complemento de 2 geral, ela é utilizada dessa maneira aqui, tá? Porque ele faz uma ordenação inversa nos negativos. A gente vai ver isso um pouco mais para frente, quando a gente for ver um exemplo maior, tá? Mas para fazer a conta de qualquer número, então eu tenho isso daqui para os positivos, ó. Se esse número daqui, o mais significativo, for zero, esse termo é anulado, isso aqui vale para os positivos da mesma forma que está aqui em cima. Se isso aqui for 1, eu vou ter para os negativos a mesma representação, só que eu somo com menos o maior número representável. Tá? Essa é a representação do complemento de 2, a gente vai ver que isso tem algumas vantagens, ok? Como é que a gente vê aqui exemplos? Olha, vamos supor um número de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bits. Okay? Então, aqui já está representado 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, até 2 elevado a 7. Aqui a gente colocou negativo por causa da equação lá que considera negativo o bit menos significativo. Então, por exemplo, convertendo de binário para decimal. Então, eu saio preenchendo aqui, ó. Eu tenho esse número daqui binário, eu saio simplesmente preenchendo aqui, tá? Depois eu somo. Então, veja bem, esse número começa com 1, então ele é negativo. Aqui tem vários zeros e tem esses dois 1s no final. Então, ele vai ser menos 128 mais 2 mais 1, menos 125, tá? Agora, fazendo a conversão inversa. Vamos supor que eu quero converter 120 para binário. Eu tenho que achar a combinação aqui que soma 120, que vai ser 128 mais 8. Menos 128 mais 8, desculpe. Que dá o 120. Ok? Desculpe, menos 120, tá? Bom, na representação em complemento de 2, a gente tem alguns detalhes. Por exemplo, aqui, se eu quero expandir o número de bits, por exemplo, sinal magnitude de 8 bits. O número mais 18 vai ser esse daqui, né? 16 mais 2 aqui. O número mais 18 com 16 bits é só completar com 0 para a esquerda, tá? O número menos 18 está aqui, é igualzinho mais 18 e o bit mais significativo é 1, para indicar que ele é negativo. E o menos 18 é simplesmente expande com zeros e o bit mais significativo 1, tá?
continua sendo a mesma coisa. Isso aqui acontece sempre na complemento de 2. Se a gente for fazer a mesma coisa para sinal magnitude, se a gente for fazer a mesma coisa para complemento de 2, olha cá, o mais 18 é igual, o mais 18 com 16 bits é igual, né? O menos 18 está aqui, né? Diferente disso, né? Que é complemento de 2. E se eu simplesmente expando com zeros à esquerda e ponho o bit mais significativo como 1, o número que resultante é menos 32.658. Não tem nada a ver com menos 18, tá? Isso parece ser um problema, mas na verdade a expansão dos números negativos, né, para aumentar o número de bits, você simplesmente repete o bit mais significativo, que é o que a gente chama de extensão de sinal. Se o bit mais significativo é 1, a gente sai repetindo isso para a esquerda. Se for 0, repete para a esquerda. Então isso funciona muito simples, não é um problema. Para converter, a gente pode converter diferente daquelas caixas, né? Tem umas dicas aqui. Se eu tenho números positivos, para decimal ou para complemento de 2, a conversão. Tenho números positivos, a conversão é direta, como a gente já conhece. Números negativos, aí a gente faz o seguinte. Esquece o sinal por enquanto. Número 23, converte para binário. Se considera o sinal, está aqui o número 23 em binário, tá? 16 mais 4, 20, mais 2, mais 1, 23. Aplique agora o complemento de 1, que é simplesmente trocar bits. Então, troca todos os bits. O que tem 1 vira 0, o que tem 0 vira 1. Está aqui. E soma 1. Então, somei 1. Esse número daí, isso é uma dica, né? Uma equação, você tem como provar isso, né? Através daquela fórmula geral, mas não vai se ater a isso agora. Esse algoritmozinho faz com que a gente consiga converter facilmente, a gente converte facilmente um número decimal, seja ele negativo ou positivo, para complemento de 2, tá? A conversão no sentido inverso, né, de complemento de 2 para decimal, a gente pega o número, tá? Está em complemento de 2, a gente copia, né, do bit menos significativo para o mais significativo, todos os valores até encontrar o primeiro bit 1. Se aqui tivesse vários zeros, copiaria todos os zeros até o primeiro bit 1, copiaria inclusive esse bit 1. Nesse caso, como já começa com 1, a gente copia esse bit e troca todos os outros, né? Deixa de fora o bit de sinal, só para a gente lembrar que ele é negativo, esse número. Então, copia todos esses outros para cá, invertendo. Então, 0, 0, 1 fica 1, 1, 0. 0, 1, 1 fica 1, 0, 0. Esse aqui eu mantive. Agora a gente pega isso aqui, considera como sinal magnitude e converte. Então ele é negativo, esse 1 vai virar esse sinal de negativo aqui. Aqui é 0 vezes 2 elevado a 6, 0 vezes 2 elevado a 5, 1 vezes 2 elevado a 4, 0 vezes 2 elevado a 3, 1 vezes 2 elevado a 2, 1 vezes 2 elevado a 1, 1 vezes 2 elevado a 0. Essa soma daqui vai dar o 23 negativo. Então, a gente tem aqui um método bem simples de converter de um lado para o outro, né? Isso é interessante para a gente fazer essas conversões, tá? Bom, aqui tem a representação em complemento de 2, né? Aqui tem a representação decimal. A gente expandiu aqui de 0 até mais 8 e aqui de menos 0, só para mostrar que o sinal magnitude, obviamente, matematicamente não existe menos 0, né? Mas o sinal magnitude, ele tem duas representações para o 0, por isso que a gente representou assim. E a gente vê que o sinal magnitude tem um alcance limitado e tem duas representações de 0, tá? Além de que, se a gente for fazer qualquer operação aqui de soma, subtração, a gente tem que considerar se os sinais são iguais, se não são, para poder fazer a operação correta. Na representação em complemento de 2, a gente vai ter, ó, ele vai de 0 até 7, né? Porque tem 8 representações, né, mas considera o 0 como positivo, então a gente vai de 0 até 7. Nota que aqui tem 0, 1, 2, está expandindo, tá vendo? Ó, 3, 4, 5, 4, aqui, 5, 6, 7. Nos negativos, ele vai exatamente o contrário. Ó. Ele vai do maior, tudo 1, até o 1, para dizer que é negativo, e o resto 0. Tá? Então, esquecendo só o primeiro bit, que só faz indicar o sinal, o resto vai tudo 1 e vai voltando, regredindo até 0. Isso tem uma coisa interessante para a gente fazer as operações matemáticas. Existe também uma representação que chama de polarizada, que é simplesmente em ordinal. Né? Você põe tudo em ordem e representa todos os algoritmos. Por exemplo, esse é o menor representado, é o 0. Esse é o maior representado, é o tudo 1. Tá? Então, simplesmente os 16 números representados são colocados em ordem e você simplesmente indica a ordem. Também não é boa para fazer operações. Tá?
Então, por exemplo, o que facilita no sistema de complemento de 2? A adição, ela é direta. Se eu tenho aqui menos 7 mais 5, eu faço simplesmente, o menos 7 está representado aqui em complemento de 2, o mais 5 está representado também em complemento de 2, que é igual a sinal magnitude, né? Faço a soma. Aqui está, no final, o menos 2 em complemento de 2. Se eu faço menos 4 mais 4, eu vou fazer a soma aqui, tá? Vai vir, né? 0 mais 0 dá 0, 0 mais 0 dá 0, 1 mais 1 dá 1, vai 1, 1 mais 1, desculpe, dá 0, vai 1, 1 mais 1 mais 0 dá 0 e vai 1. Teve esse vai 1 daqui. Esse vai 1 tem que ser analisado se for um overflow ou não. Como os números têm sinais opostos, nunca dá overflow em adição. Então, isso aqui não é overflow. Esse vai 1 é desconsiderado e o resultado é 0. Tá? Aqui, 4 e 3, soma, simplesmente deu 7, não tem nenhum problema. Menos 4 menos 1, soma também, né? Menos 4 mais menos 1, 0 mais 1 dá 1, 0 mais 1 dá 1, 1 mais 1 dá 1, e vai, dá 0 e vai 1, 1 mais 1 dá 1, e vai 1. Aqui tem que analisar. Números, né, negativos, dois números negativos e o resultado negativo, não é overflow. Teve esse vai 1, desconsidera, esse daqui está correto. Aqui, ó, 5 mais 4, a gente já sabe que dá overflow, né, 9, né, mas não é representável aqui. Mas 1 mais 1 dá 1 mais 0 dá 1, 0 mais 0 dá 0, 1 mais 1 dá 0, vai 1, e aqui teve 1. Isso aqui seria um número negativo, dois números positivos somados, dando um número negativo, overflow. Aqui, mesma coisa, dois números negativos somados, dando um número positivo, tá? Porque isso aqui não é representado, overflow. Então, o overflow, a detecção de overflow é simples, tá? Na adição. A subtração, você tem o minuendo e o subtraendo. No complemento de 2, basta pegar o complemento de 2 de subtraendo. Lembra que o complemento de 2 é pegar, já está em binário, troca todos os bits, nega todos os bits e soma 1. Isso é muito fácil de fazer em hardware, por isso que é simples de ser implementado, tá? Então, pega, aqui está o número 7 em complemento em notação comum, você pega o complemento de 2 dele e soma com o minuendo. Então, pega o minuendo, soma com o complemento de 2 de subtraendo. Então, a operação de subtração ela é muito barata também, tá? E, da mesma maneira aqui, ó, você subtraiu dois números positivos e deu um número negativo, overflow. Subtraiu dois números negativos e deu um número positivo, overflow. Mesma coisa, tá? Fica muito barato. A única coisa que é um pouquinho mais cara na subtração é ter que fazer o complemento de 2, que é uma operação barata, no subtraindo, ok? Então, a representação de complemento de 2, ela tem um intervalo de alcance que vai de menos 2 elevado a n menos 1 até 2 elevado a n menos 1 menos 1, né? Por causa do zero nos positivos. Só tem uma representação para o zero. A negação dela é muito simples. Apanha o complemento booleano de cada bit do número positivo correspondente. Depois some 1 ao padrão de bit resultante, visto como inteiro sem sinal, aquilo que a gente já viu. A expansão do tamanho em bits é você repetir o bit mais significativo para a esquerda. A regra de overflow é bem simples, né? Se dois números do mesmo sinal, positivo e negativo, são somados, o estouro só ocorre somente se o resultado tem sinal oposto. E a regra de subtração, para subtrair B de A, apanha o complemento de 2 de B e some a A, tá? Então, ela facilita muita coisa, essa é a representação que a gente vê no computador. Espero que esse vídeo tenha sido útil para esclarecer para vocês isso daí. Certamente vocês vão estudar isso mais aprofundadamente em outras disciplinas mais para frente.